Bom, vamos para a parte de baixo agora, Sim. porque a situação do Vitória, Arthur Silva, não é fácil. Essa rodada foi péssima, né? Porque Corinthians e Fluminense venceram. O Grêmio estava vencendo, né? E aí acabou até sofrendo a virada. Poderia ser mais trágico ainda. Mas fato é que a gente tem que encontrar aí dois times que sejam piores do que o Vitória até o final. E isso para o Vitória tirar essa diferença de pontos, né? Ainda tem É a mesma isso. turma. É a mesma turma que a gente sempre fala. É. Criciúma e Juventude. E agora ficou até mais claro, Minhoca. Essa rodada, ela assim, se tem uma coisa que ela fez foi deixar claro, ó, torcedor do Vitória, são esses dois aqui, você tem que mirar. Criciúma e Juventude. Porque, beleza que o Grêmio perdeu, mas assim, o Grêmio eu não considero mais nessa briga, assim, tipo, É. acho muito difícil que o Grêmio entre nesse circuito. O Fluminense já foi há muito tempo. Tá aqui, mas a gente há muito tempo já disse assim, algumas rodadas que o Fluminense vai conseguir se livrar. A equipe de todos aí que estão do Criciúma para baixo é quem joga o melhor futebol, quem passa mais confiança. Segurança. É. O Corinthians ter vencido o Flamengo foi um balde de água fria gigantesco. Então realmente foi uma rodada muito ruim para o Vitória, porque assim eu ainda vou falar o seguinte: o Cuiabá ter vencido, o Cuiabá está a 2 pontos do Vitória com 2 jogos a menos. A um ponto. A 1 ponto, perdão, 1 ponto com 2 jogos a menos. Então assim, o Cuiabá passar o Vitória seria uma coisa mais natural do mundo. E aí o Vitória, além de ter que se preocupar com duas equipes na frente, teria ainda o Cuiabá, que ele tem que tomar cuidado. O Atlético Goianiense eu não estou colocando na conversa aqui, mas Mas, assim, importante destacar. A vitória do Cuiabá foi importantíssima. Essa não, rodada, é. Não, ela entendeu? foi boa, mas é aquela tipo de vitória que assim, ó, foi boa, mas não faça seu papel não também para ver o que Não, acontece, claro, sabe? claro, claro. Tem que continuar levando a arranhada aí que Não, assim, o se o campeonato. Vitória não fizer o papel dele, também não faz É, diferença também também, não esse adianta de Cuiabá. nada, é. Então, Isso. foi Mas melhor foi uma, mesmo o Cuiabá ter vencido. isso, Sem foi uma dúvida. vitória para deixar claro quem são os adversários, porque Criciúma e Juventude foram basicamente os únicos ali que perderam. Teve o Grêmio também, mas o Grêmio eu estou deixando um pouco fora desse contexto. Criciúma e Juventude perderam, foram resultados muito importantes para o Vitória, para ele pelo menos ter um horizonte, porque se o Juventude ganha do Inter, meu amigo, aí assim, não tinha horizonte nenhum para o torcedor do Vitória. Ele ia ter que dar um jeito de secar o Atlético Paranaense agora, não tinha a menor Arthur, chance. tu assistiu né, esse Cuiabá e Criciúma ontem, né? Cedinho, começo da Vi noite ontem. não, vi não. Cara, o Cuiabá ganhou, assim, na base do. O gol do Cuiabá é ridículo. É um chute errado, a bola bate no jogador, vai no cantinho ali do goleiro do Criciúma do Gustavo e entra. E tipo, eita, como é que a gente ganhou? Ganhou, simplesmente ganhou. Eu ainda vejo o Criciúma. O grande problema do Vitória é porque o Criciúma consegue ter uma constância. Acho que ontem eles fizeram o jogo mesmo para ganhar. Só que, enfim, o imponderável do Acima até do futebol. Vitória, né, Minhoca? Verdade É, seja dita, Criciúma e Juventude. é. A verdade é que assim, o cenário hoje do Vitória é, ele tem 6 pontos a menos do que seus principais oponentes, vamos dizer assim. Já dá pra gente tratar dessa forma. Obviamente tem É. um Corinthians ali, tem um Grêmio que eu tô querendo colocar fora, mas ainda tá, mas vamos tratar dessa forma. Tem 6 pontos a menos e um jogo a menos a fazer, né? Ele já fez um jogo a mais. Pode ser 9. E, exatamente, pode ser 9, pode ser 7, pode ser até os 6. Mas assim, além disso, é um Vitória que pontua menos do que eles recentemente. Por mais que o Vitória tenha Isso. sido competitivo, né, contra o Cruzeiro, por mais que o Vitória tenha sido competitivo hoje, mas não soma pontos. Não vence as partidas, que não adianta muito ser competitivo. Fica às vezes lembrando o América Mineiro do ano passado, por exemplo. É. Quantas partidas a gente viu do América Mineiro que era competitivo, parecia que ia ganhar, parecia que vai, eita, reagiu e depois deu no que E, deu, e, caiu e, de o, e, toda o, forma. e o Vitória hoje está muito mais próximo de Cuiabá e Atlético Goianiense nesse momento, e às vezes até né, com um rendimento mais abaixo do que essas equipes, do que, por exemplo, a preocupação do Juventude do Criciúma agora, eu nem acho que é vitória. É tipo como a gente analisa o Cuiabá e o Atlético Goianiense É o por vitória, né? Corinthians. Que exatamente, assim, para a Juventude e Criciúma, é tipo assim, pô, se a gente contar que o Vitória vai sair, já deu ruim para Isso, nós, porque é mais uma perfeito, equipe. É a mesma perfeito, lógica que perfeito. quando o Vitória faz para Cuiabá e para Atlético Goianiense. Para eles, os três já caíram. A É, preocupação deles é tipo assim, velho, eu preciso ficar na frente aqui do Juventude, eu preciso estar à frente do Criciúma, porque tá vindo só Corinthians, Grêmio e Fluminense atrás aí. Então a preocupação dos dois é mais um com o outro mesmo, assim, esse duelo aí entre os dois. Por isso que para mim a situação é o que eu falei no telecast do Vitória ali. O cenário hoje do Vitória é de rebaixado. Esse é o cenário do Vitória hoje. É uma equipe fadada ao rebaixamento. Para o Vitória mudar esse cenário, ele tem que vencer
os 2 próximos jogos. Se o Vitória não somar 6 pontos contra o Atlético Goianiense e Juventude, acabou. Não existe conta aqui, qualquer coisa que a gente faça que vai colocar o Vitória fora disso. Ele tem que arrumar 6 pontos nos próximos 2 jogos. Não é para assim, arrumou 6 pontos, então quer dizer que vai sair do G4, vai escapar do rebaixamento. Não, ele vai entrar na briga. Ele precisa vencer os 2 próximos jogos para entrar nessa disputa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aqui eu estava até colocando aí as campanhas. Vocês acham que Juventude e Criciúma é capaz de fazer quantos pontos até o final do campeonato? Vamos puxar aqui a tabela. Vamos puxar aqui a tabela deles pra gente olhar. Inclusive, Vitória quer matar a pau a chance do Vitória agora. Porque ele vai eu tô fazendo essa pergunta porque eu tô achando que o Vitória vai ter que dobrar os pontos dele. Ele tem 22 hoje, ele tem que fazer, eu acho, na base de 44. Eu tô imaginando isso. Por isso que só um detalhe. Essa semana tem Juventude e Cuiabá. Atrasado, e o torcedor do Vitória vai ter que torcer pro Cuiabá, né? Cuiabá, exato. Tem que deixar o Cuiabá passar agora. Exatamente, deixa o Cuiabá passar. Ou um empate. O empate não é ruim, não. Louco agora não pode é o Juventude vencer. Eu não acho, não. Eu ia com todas as fichas aí no Cuiabá. Não, eu também. Mas é porque o Cuiabá é menos confiável, entendeu? Aceitar. O empate dá para aceitar. A vitória do Juventude é que não dá, sabe? Tipo, não tem como de jeito nenhum. Se o Juventude vencer, aí fudeu muito. Aí deu muito ruim. Olha. A gente tá vendo aí o Juventude. A gente tá vendo Juventude. Tem Cuiabá fora, Fluminense em casa, Vitória fora, Bragantino em casa, Vasco fora, Palmeiras em casa, Flamengo fora. Essa sequência aqui é duríssima. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Bahia. Grêmio, Cuiabá, Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro. Tem um detalhe do Juventude que ele só perdeu 2 jogos como mandante, né? Que é isso que eu ia falar. Diferentemente do Vitória, né? O Vitória perdeu muito em casa. Eles têm muitos jogos Vitória dentro deve de ter casa. vencido só 2, se brincar. Eles têm muitos jogos dentro de casa, apesar de ter perdido hoje pro Inter, né? Por 3-1. Mas, assim, tipo um Juventude e Bragantino, sabe? É capaz deles ganharem, até mesmo contra o Fortaleza e Bahia. Assim, eles ganharam do Flamengo, por exemplo. Então, assim, o fator humano do Juventude é o que pesa contra o Vitória aí. Mas vem em queda, porque, por exemplo, essas 2 derrotas foram recentemente. Criciúma e Inter. Mas é porque a CBF foi muito sacana. Foi igual fez com o Fortaleza agora. Por 3 seguidos, jogo fora de casa, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5. Dos últimos 8 jogos, foi 5 jogos fora de casa, pô. Não, eu tô dizendo o rendimento mesmo, assim. Essas 2 derrotas que ele teve dentro de casa foram nos últimos 3 jogos em casa. Ele perdeu do Inter e do Criciúma e ganhou do Botafogo. Antes disso, ele não tinha perdido nenhuma em casa, sabe? Então é uma equipe que vem, querendo ou não, depois da saída de Roger, por mais que até que tá bem ali na Copa do Brasil, deu uma reagida que tem 2 vitórias, por exemplo, nesse recorte anterior aqui no Série A, mas não tá aquele Juventude 100% confiável de antes, que era mais estável, né? Ele tem certa instabilidade ali. Mas o problema é que assim, o Vitória é mais instável que ele. É esse o ponto, no final do dia, né? E aí, quantos pontos vocês acham? Justamente, respondendo a pergunta de Minhoca, né? São 7 jogos que o Juventude tem em casa. Vamos supor aqui que ele ganhe 5. Já são 15 pontos, o Juventude tem 28. Vai para 43, né? 43, pô. Uns empatezinhos. Vamos colocar 43. Vamos colocar 43. O Vitória, para fazer 43 pontos, ele tem que somar 21, certo? Basicamente dobrar os pontos. E ele tem quantas partidas ainda a fazer, o Vitória? Tá com 25 contra 13. Ele tem que vencer 7 de 13. Num cenário aqui que a gente não sabe se é garantido não, tá? Estamos fazendo uma conta boa pro Vitória. Vencer 7 jogos de 13, meu amigo, é difícil demais arrumar 7 vitórias aí. Confronto direto, Atlético Goianiense, Juventude. Acabou. Criciúma. Criciúma Tem que ganhar do Bragantino. Vai ter que ganhar do Grêmio em casa. Tem que ganhar do Grêmio. Corinthians em casa vai ter que ganhar. Tem jogos aí que ele vai depender muito de como o adversário vai estar, né? Porque Botafogo pode estar ali, Libertadores, o Atlético Paranaense, o Corinthians, Fluminense, enfim. Ele vai ter tapetinho, pô. Botafogo no tapetinho é chato pra cacete. Nossa Senhora. É o que eu disse. Tem que vencer os 2 próximos. Não existe nenhuma outra conta sem vencer os 2 próximos. Porque aí vencendo os dois próximos, você abre o cenário.
A gente tava falando de 7 vitórias, seriam 5, já foram 2. Aí você ganha mais confiança para poder imaginar que vai vencer algum jogo aí um pouco fora da curva. Mas é isso. Assim, para mim é muito claro. O Vitória hoje está rebaixado e ele só deixa de estar rebaixado se ele vencer as 2 próximas. Aí ele volta para o cenário de disputa. Hoje ele não disputa. Não tem como. Não tem como. Por mais que seja competitivo nos jogos, não tem como. Não vai adiantar fazer o que ele fez ali com o Palmeiras. Tipo assim, ganha do Inter fora de casa, só que não vence Atlético Goianiense e Juventude. De nada adianta. Nada adianta uma vitória sobre o Inter se você não conseguiu vencer os confrontos diretos contra o Atlético Goianiense e Juventude. De nada. A pergunta foi exatamente essa, porque assim, eu acho que o Vitória vai ter que dobrar os pontos para fazer 21 aí, 20, 23, enfim. O cenário do Vitória ainda é o mesmo. Quando a gente virou o turno aqui, antes do Vitória enfrentar ali o Flamengo, acho que foi quando ele perdeu do Grêmio. E naquele momento eu já falei isso, assim. Não, eu acho que foi depois de perder do Flamengo que eu falei aqui. O torcedor do Vitória não adianta fazer essas projeções de muito, sabe? Eu tenho que ganhar 7 de 13 ou 8 de 13. Ele tem que ir meio que rodada a rodada. Porque se ele fizer isso, ele larga. Se o torcedor do Vitória chegar hoje, abrir essa tabela e disser, eu tenho que arrumar aqui 7 vitórias, ele vai dizer, meu amigo, já era o campeonato. Não vou nem assistir mais os jogos. Porque é difícil demais imaginar. Deixa eu só colocar mais uma equipe que a gente nem abordou aqui, porque fica parecendo que não está brigando também contra a permanência. Que é o Corinthians, que fez agora esse resultado positivo. Tá tendo muita dificuldade. Às vezes até tá jogando bem. Jogou bem contra o Fortaleza aqui, por exemplo. Mas o Corinthians, essa foi a 5ª vitória, né? Até agora na Série A. Assim, tem pouquíssimas vitórias. 1, 2, 3. É a 5ª vitória. Fluminense, Vitória, Criciúma, Bahia e Flamengo. Pelo potencial, eu acho que tem mais condições do que o Vitória. Só que muito mais. A gente fala muito quando o Vitória consegue. Quando o Vitória ganhou do Palmeiras e tudo mais, a gente voltou, né? Voltou. O Corinthians não gostou do resultado. Eu só acho que o grande problema aí do Corinthians que é, de fato, ter mais elenco. E eles estão focando mais na Série A. Eles vão, possivelmente, abrir mão das Copas. Se der para passar com o time reserva, eles vão passar com o time reserva. Mas eles vão estar muito focados com a Série A. E o Corinthians é a coisa mais errada que tem hoje no futebol brasileiro. E volto a falar, não é questão de clubismo, não. Porque uma equipe que está devendo o Corinthians, isso é que é absurdo, velho. O Vitória não pode fazer o que o Corinthians está fazendo. Ele não pode chegar, tipo assim, aí, o Arthur Cabral, tem como trazer? Tanto que nem vai vir. O Corinthians hoje, nessa situação que está, devendo Deus e o mundo, com vários problemas, montar o time que está montando é um absurdo completo, assim. Para mim, o fair play financeiro, que tanto foi debatido, o texto ali falando do Bahia, e depois Flamengo falando do Botafogo, passa muito mais para um clube como o Corinthians do que propriamente para um clube que tem condição de pagar, entendeu? Eu acho um absurdo a gente ver uma equipe totalmente endividada com transfer ban. A entrevista do dirigente do Cuiabá, Minhoca, ela é muito clara, né? Ele fala, Ranielli, por exemplo, que é o volante que o Corinthians tirou do Cuiabá, o Cuiabá estava dizendo que não recebeu o pagamento. Isso é absurdo. E aí a entrevista do dirigente é muito clara, porque ele disse assim, como é que você quer falar de justiça no futebol, você não tem um fair play financeiro, porque no momento agora o Cuiabá não tem nem o jogador nem o dinheiro. O Cuiabá perdeu o jogador e não ganhou nem o dinheiro para poder utilizar. É muito desigual isso aí, é muito desigual. Porque é isso. Eu sou o Corinthians, eu posso fazer o time que eu quiser, não o time que eu tô exagerando aqui, mas eu posso contratar um atacante que é destaque no Equador e vou montando meu time, vai dar 10 bilhões de dívida. Foda-se, meu time não vai cair. E faz de tudo. Isso é que eu acho mais errado. A essência do fair play financeiro é justamente evitar esse tipo de situação. Para evitar esse tipo de coisa, pô. Não faz sentido. Se fosse na Premier League, o Corinthians já teria menos 10 pontos, né? Não dá, pô, não dá. Assim, isso é o que eu acho mais inaceitável, realmente, no futebol brasileiro. Tanto que a gente vê as equipes tentando se estruturar, né? Assim, pô, o que o Fortaleza faz, por exemplo, né? E tá mais do que o dobro de pontos do Corinthians. E, cara, é inadmissível, sabe? Assim, o Corinthians tem um Garro, por exemplo, jogador de muita qualidade. Beleza, o cara gosta do Corinthians, mas é inadmissível, cara. É muito desleal. É muito desleal isso aí. O que o Juventude, o Criciúma, o Vitória, Cuiabá, Atlético Goianiense, então, assim, cara, os que estão tentando subir desse ano para o próximo ano para a Série A, sabe assim, o quão difícil é, velho, um time do Nordeste, um time do Centro-Oeste,
é difícil pra cacete, aí tá lá o peso, o time que não sabe administrar o próprio dinheiro, criando dívida em cima de dívida e sai contratando a roda assim. Enfim, eu acho um escárnio completo. Para mim, isso é a pior coisa hoje do futebol brasileiro. É um clube desse tamanho, com as dívidas que tem, podendo montar o time da maneira que quer. Bom, o Vitória a gente viu que está numa situação delicada, né? Pedro Pereira, dá para ver aí quem fez até 22 pontos, todo mundo caiu, né? Ou quase todo mundo, né? Só um comentário vamos sobre o lá. Corinthians, só para não perder o Aqui, fio da meada aqui sobre o Corinthians, uma frase, Pedro. Por que eu acho que o Corinthians está acima assim do Vitória? A gente viu lá, o Corinthians dos últimos 9 jogos só perdeu 2. Então é uma equipe que perde muito pouco. E eu Empata falei no outro muito, né? programa, quando você empata tanto assim, você fica próximo da vitória. Hoje, por exemplo, o Corinthians venceu. Pode ser que na próxima rodada ele perca. Mas como você consegue esse nível de competitividade e está sempre ali, né, próximo ao seu adversário, porque se você está sempre empatando, você está sempre próximo ao seu adversário. Uma hora vai vir para cima, uma hora vai vir para baixo, você vai somando pontos, né? Então, por isso que ele está acima, e além da questão das contratações que o Minhoca bem falou. O Corinthians, por exemplo, agora contratou um camisa 9, né? Hector Hernandes, Isso. que veio do futebol português, enfim. Mas vai lá, Pedro, falar do histórico aí. Não são boas notícias para o torcedor do Vitória. a gente está vendo aí 7 equipes que chegaram ao 25º jogo com a mesma pontuação que o Vitória tem hoje, os 22 pontos, e todas caíram, né? Aliás, quem conseguiu uma pontuação mais elevada foi a Ponte Preta de 2013, que chegou a 37 pontos, uma pontuação baixa, né? Então, a gente não tem assim um histórico de equipes com 22 pontos que conseguiram se salvar. A gente tem com menos. Isso, a gente tem equipes com menos, né? Tem o Atlético Mineiro de 2010, que tinha Aí 21 não conta pontos. não, né? Aí... E o Flu daquele milagre, né? E o Fluminense do Milagre, que tinha 18 pontos em 2009 e conseguiu se safar com 46. Atlético Mineiro se safou com 45, Fluminense com 46. Ou seja, das 29 equipes que chegaram à 25ª rodada com 22 pontos ou menos, 27 caíram e 2 se salvaram. Duas fizeram milagre. Essa é a E palavra. são dois exemplos que não cabem muito pro Vitória, porque o Vitória não tem esse poder, né? Para fazer uma recuperação desse tamanho. Se a gente colocasse, Pedro, 28 pontos pro Vitória para daqui 2 rodadas, ele fazendo lá os 6 pontos que eu disse que é a conta básica. Como é que fica o 27º. cenário dele? Aí a gente já tem uma quantidade maior de exemplos, né? 62 equipes que fizeram 28 pontos ou menos, estou considerando também as que fizeram menos aqui. E dessas 62, 49 caíram. 80% mais ou menos. 80% caiu, 20% se safou. Continua sendo difícil, mas aí a gente já tem um cenário de mais equipes. E todo mundo, e claro, né? Nesse cenário, Arthur, que você colocou aí, vencendo os 2 jogos, é a galera do aperto. O Bahia de 2020 ali, ó, naquela coisa das rodadas finais, aí vai lá, consegue até goleia o Fortaleza aqui, né? Foi o jogo do 4-0. O jogo que salvou o Bahia. Que salva o Bahia. Então, assim, aí tem o Atlético Goianiense ali, o Curitiba, né? Tô pegando aqui equipes do perfil. Tem exemplos bons, né? Cuiabá, Juventude, Figueirense, Juventude, Atlético Goianiense, Coritiba, Bahia, Chapecoense. Mas assim, essa questão de ser sofrida ali no final, Minhoca, não acho que tem outra forma. Não, eu sei, eu só tô dizendo. Só tô dizendo que, além da arrancada, você tem que estar vivendo o sofrimento até o final. Não, aí. Assim, o sofrimento aí já abraçou, né? Minhoca, o torcedor do Vitória, se você chega com um contrato hoje dizendo você vai estar sofrendo na última rodada, ele, pelo amor de Deus, só estar disputando algo tá bom demais. Eu quero é sofrer, né? Exatamente. Mas embora eu acho que tem uma turma que já quer descansar também, né? Que é o cara que já tá mais descrente, assim, o cara mais pessimista. Tipo, termina logo esse negócio aí, rapaz. Bom, no telecast com o Arthur aqui, eu perguntei se o Carpini deveria sair, né? A gente até avaliou que o trabalho não é ruim, o time compete ali na maioria dos jogos, mas vai ter aí a data FIFA, vai ter uma paralisação e, enfim, seria uma última cartada trocar de treinador. Você acha que seria uma boa ideia, Thiago Minhoca? Ou seria só evitar o inevitável? Para quem? Qual o nome? Essa é a pergunta de milhão, né? A gente citou o Antônio Oliveira, né? Porque assim, você fica imaginando assim, o que é que o Vitória nesse momento tem a oferecer de uma recuperação? Porque há um tempo atrás, a gente tinha o cenário do futebol brasileiro com perfis de treinadores que chegavam para essa situação. Chama Guto.
chama Lisca, entendeu? Que era a galera, assim, ó... Joel Santana. Exatamente. Vamos agora aqui na base do desespero, monta o melhor equipe possível e vamos lá jogo a jogo. Hoje, o futebol brasileiro já não tem mais esse cenário. A gente não tem mais o perfil do treinador bombeiro. Assim, até esse perfil é Jair Ventura. Jair Ventura é o ápice desse perfil hoje. É Mano Menezes, por exemplo, que orbita muito bem nesse contexto e tal. Então, assim, eu não consigo ver um nome, assim, talvez o Antônio Oliveira pudesse fazer, mas se eu sou agora o Vitória, e aí analisando da maneira mais fria possível, eu já começo a pensar o meu ano de 2025. Se eu tiver na Série A, maravilha, já temos aqui uma base, já temos aqui uma ideia de time, mas eu começo a pensar o 2025 na pior hipótese, que é o que é que eu quero para a Série B? Eu quero que no próximo ano a Série B, é porque foi isso que o América Mineiro fez, né, no ano que eu até estava com o Anderson Moreira. Aceitar o rebaixamento. Anderson, você é o treinador... 2016. Isso, você é o treinador para o próximo ano. Então, assim, você quer ter o Carpini próximo ano na Série B? É o seu treinador? Você quer começar a temporada? Você considera um bom treinador para você começar a temporada, para disputar a Série B? Se você acha que faz parte disso e que é o cara que ainda pode ser, como está sendo competitivo agora, o Antônio Oliveira é o quê? Assim, ele vai entender um projeto? Se o Vitória só ficar pensando... Vitória consegue. Não sei se o Vitória... Eu acho difícil que o Vitória consiga convencer o Antônio Oliveira. Também acho. Um bom parâmetro, Minhoca, é, por exemplo, o Atlético Goianiense e o Cuiabá mudaram de técnico recentemente. O Atlético Goianiense foi conseguir só Louser, que estava na Chapecoense no Z4 da Série B. E o Cuiabá foi conseguir o cara que era o auxiliar de Antônio Oliveira. Tentou Antônio Oliveira, segundo informações que rodaram na semana passada. Antônio Oliveira não teve interesse e conseguiram o auxiliar dele. Então, para mim, esse é um ótimo parâmetro do nível de mercado que o Vitória conseguiria hoje. Ou vocês acham que se o Vitória demite Carpini ia conseguir um mercado muito superior ao Atlético Goianiense e Cuiabá? É um mercado parecido, similar ali que ia disputar. Sabe? Então ia ter que tentar Ilha dos Anjos, né? Então. Por exemplo, assim, tipo o Carille caindo no Santos agora. Tipo, pega o Carille aí, sabe? Eu não acho que o Carille ia. Acho que ele ia preferir descansar. É por isso que eu estou dizendo. Eu acho que é melhor. Eu faria dessa maneira, mas claro, é só uma opinião. Eu concordo muito com você, meu. Eu já pensaria o 2025. Qual é a ideia de jogo? Oferecer Carpini é o seguinte. É porque o Carpini também não é uma garantia que ele vai ficar. Pode ser que ele largou, né? O Juventude. E até esse trabalho de convencimento de um treinador que pudesse vir passaria por isso, né? Falar, claro que tem o objetivo aqui de permanecer na Série A, mas eu também já pensando em 2025 e tal. Seria uma forma de você conseguir convencer treinadores, né? Sim. E eu digo também pela a questão financeira também, né? Porque você demite Carpini, você tem que pagar ainda o que resta para pagar. E tem que oferecer um pagamento para o próximo. Eu acho que é você, às vezes, se enrolar demais nisso. Às vezes é tentar aceitar a mesma condição, assim. Para mim é muito desespero. Eu estava até falando com o Fábio, assim, é muito de contexto para mim falar em demissão hoje de Carpini. Porque para mim só existe esse contexto porque vai ter uma parada de 15 dias e depois você tem 2 confrontos diretos, né? Que é aquela oportunidade na tabela. Então você para e pensa, velho, se for para mudar, para dar a última cartada, é agora. É a última chance, vamos dizer. É a última oportunidade que o Vitória tem de tentar algo diferente. Mas é o tentar algo diferente por tentar algo diferente. Para dizer assim, vou mudar o técnico para ver o que acontece. Mas eu não tenho garantia nenhuma de que vai vir um técnico capaz, ou mais capaz do que Carpini, nem que vai dar resultado. E eu posso estar só no final do dia, como o Minhoca bem falou, gerando mais dívidas e complicando um possível planejamento para 2025. Eu, sinceramente, não mudaria. Eu acho que para mim é uma mudança muito imediatista e pensando só porque tem esse contexto. É você tomar uma decisão de uma temporada baseada num cenário de, 4 semanas, 3 semanas. Por causa dessas 3 semanas, eu acho que vai mudar o cenário. E como eu bem disse, é importante o torcedor ter claro o patamar de mercado que o Vitória vai disputar. O Vitória não vai conseguir trazer um patamar alto assim. Tinha torcedor do Vitória, eu vi comentando, de Diniz. Não. Veja, assim, qual é o sentido de Diniz ir parar no Vitória, minha gente? Assim, não tem, não vai. É óbvio que não vai, sabe?
Pô, só se Diniz tiver uma promessa com alguém aí que é torcedor do Vitória e ele tem que ir, porque não vai, pô, não vai, não é cenário. O Diniz há pouco tempo, Eu acho que nem seria além de uma ter boa, ganho. viu, pro Vitória. Não vou nem entrar nesse cenário, mas assim, só para passar um pouco da questão do nível de mercado. Há pouco tempo o Diniz foi campeão da Libertadores e não só isso, era técnico da seleção. É. Há pouco tempo, assim, concordemos ou não, ele era o técnico da seleção. Sabe, não faz sentido ele assumir agora o Vitória num cenário muito complicado. O Vitória só vai conseguir convencer nesse momento um técnico que seja assim. Ir para o Vitória é um crescimento na minha carreira, porque um técnico que ir para o Vitória seja um desafio que até Carpini mesmo já foi ir para o Vitória para ele, já foi, pô, tava no São Paulo, vou ter que meio que me readequar no mercado. Para esse tipo de perfil, não é interessante para o Vitória agora, porque é um cenário muito mais plausível o cara ser rebaixado do que conseguir escapar. Então tem que ser um cara que meio que não tem muito o que perder, tipo o Lousa quando foi para o Atlético Goianiense. Velho, que é isso, eu ser rebaixado lá é melhor do que eu cair com a Chape aqui, então vamos embora. E às vezes, assim, um treinador que já conhece, né? Assim, ele já conhece parte do elenco. O Antônio Oliveira ainda ia, se for Antônio. Primeiro, você tem que saber se é. Olha o que o Sport fez lá na Série B. Vamos demitir Souza, beleza. E aí? Aí não, vamos numa bola de Depois segurança. Pensa, né? Aí vamos numa bola de segurança. Hoje não é bola de segurança para ninguém, né? Que é o Guto Ferreira. E aí tá nesse momento, agora fechando com o Pepa, né? Mas olha o desespero que o Sport foi, assim. Tipo, ficou uma hora que ficou Juca Antonello, pô, assim. Uma galera bizarra começou a aparecer. É capaz de Guto ser um nome pro Vitória, se o Vitória mudar. Pô, então assim... O cenário de de mercado é capaz de ser um mantém nome. Mantém Garpini, pô. Não tá sendo competitivo? O que vai gerar o rebaixamento do Vitória são falta de contratações, né? O time não se reforçou da melhor maneira. Enfim, é isso que vai pesar. Não é a demissão. Fazer essa cartada do milagre aí é o chamado tiro no escuro. Às vezes dá para acertar, mas é tão difícil. Vocês sabem o que vai acontecer, né? A última vez que teve aqui o programa aí, o Minhoca, Fábio, a gente falou que não era para demitir Condé, que demitir Condé ia ser só... Não, foi na verdade depois que trouxe Carpini, né? Tá vendo que não deu resultado, mudaram aí Carpini foi e deu. Aí os torcedores do Vitória vão estar nos comentários aí. Essa mesmo trio, se fosse por eles, ainda tava Condé, o time tava rebaixado, tá vendo? Não dá para ouvir eles não, tem que mudar mesmo. Eu, sinceramente... Até porque próximo ano, com o Atlético Goianiense caindo, possivelmente Cuiabá, e tendo uma galera de peso, talvez ficando, viu? Tem daquele G6 da Série B que a gente citava, só o Santos está dentro do G4. Tem 5 equipes, tem Sport, tem Ceará, tem Curitiba, América Mineiro, Goiás, todas essas vão estar numa Série B. Então você já tem um projeto preparado para ir para a Série B. O Cuiabá e o Atlético Goianiense, os presidentes lá estão nem eles jogam no ventilador, começam a falar mal dos jogadores. O Vitória ele não pode ser uma equipe mais instável do que essas equipes que estão muito instáveis assim. É tentar fazer. E são equipes que têm muito poder financeiro, né? A gente falou aqui do Cuiabá e do Atlético Goianiense, às vezes consegue trazer um jogador de mais peso. Principalmente Cuiabá, né? Principalmente Cuiabá. Agronegócio ali é forte. Bora embora? Se o Vitória quer milagre, pode trazer aquele técnico lá da Série C que subiu, fez aquela campanha lá, João Bussi. João Bussi? Era ele, né? Isso. Foi eliminado com o Figueirense. Escreveu até livro, né? Mas João Bussi é o nome pro Vitória aí, nessa reta. Evaristo Pisa era um bom nome, Fábio? Que é isso? Não, que é isso. Me fale de Pisa, porque ele foi muito mal sábado.